Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos ver hoje muitos padrões gráficos que aconteceram no dia de hoje. Dia bem recheado. Aí, bom, para o canal do Jonathan Aloysio, provavelmente se você está vendo esse vídeo completo, tá no canal do Jonathan Aloysio. O vídeo, enfim, está completo. A ideia vai ser no outro canal, que é o Eloy Trading Club, que vai ser um canal focado mais em... Vão ter os vídeos mais curtos desse canal, né? No caso, dessas análises, seus vídeos curtinhos. E também eu estou pensando, como a gente vê tanto padrão no dia a dia e eles aparecem tanto nos vídeos, se a gente fizesse uma playlist lá no outro canal para cada tempo gráfico, então, ou para cada tempo gráfico, para cada padrão gráfico. Então, se você vê algum padrão ou a explicação de um padrão, a sequência dos vídeos seria com exemplos práticos do nosso dia a dia aqui, pelo menos do meu dia a dia de operação. Aí ia facilitar muito a visualização, né? É uma ideia, mas enfim, vamos ao vídeo. De início, um, um gapzinho, provavelmente é de continuação de movimento, claro, mas provavelmente exaustão. Bem que o mercado não estava tão esticado assim, pelo menos ao meu ver, mas ele veio logo fechar o gap, né? Logo no sentido olhando 15 minutos, mas vamos ver aqui no 1 minuto. Então, o 15 minutos de início, com as médias maiores aqui dos 60, que a gente não precisa nem ver para se basear num minuto, mas é interessante ver onde o 15 se encontra, né? A gente sempre lembra que a 5,5 é referência do tempo que a gente está analisando. Então, as três médias alinhadas para cima aqui, pelo menos as médias do 15 minutos que eu gosto de analisar. Então, de início, uma tendência alta, ainda mais com esse gap, enfim. E aí, beleza, a gente tem a correção e a gente tem logo de cara uma cunha de alargamento, né? Uma cunha que é um padrão de reversão de tendência. Então, a gente tem o teste na média, né? E aí, enfim, a gente tem o padrão e aí depois a continuação do padrão. Na formação dessa cunha, a gente tem uma certa diminuição, né, do volume. A gente tem a média móvel diminuindo um pouquinho. E no seu rompimento, a gente com certeza a gente consegue ver um aumento aqui, tanto da média quanto do volume. Então, mostrou uma força, né, uma tentativa de continuação da tendência de alta. Eu estava nesse trade, acabou que ele voltou com tudo. E aí estopou, enfim, stop curto, mas a expectativa era boa. De pelo menos testar o extremo, né? Quem sabe. Mas ele, desde o rompimento até a subida, deu 320 pontos. E aí voltou em 4 candles, né? Voltou basicamente tudo. Mas beleza. Isso faz parte. A gente tem que trabalhar o emocional, né? O day trade é muito importante. A gente trabalhar o emocional, você deixar um trade desse voltar para um 0 a 0 para algumas pessoas pode ser algo muito difícil de lidar, né? E aí você fica, caraca, eu já estava com tantos pontos assim na mão, já estava com dinheiro no bolso, voltou tudo, e aí você quer entrar em outro e outro e outro para você recuperar aquilo e acaba aumentando o rombo. Então, lembrando que o trade, de uma maneira geral, ainda mais o day trade, para mim é 90% emocional. É o seu psicológico, o restante vai ser gerenciamento de risco e análise técnica. Beleza? Então vamos lá. Ele voltou e depois começou uma formação aqui de um padrãozinho de alargamento. Essa cunha era uma cunha de alargamento também, mas esse padrão é aquele mais convencional e ele tende a acontecer, apesar de estar acontecendo nas médias, né? Aqui na correção das médias eu sempre busco esse tipo de padrão nessa região, mas isso normalmente acontece em topo de movimento. A gente falou isso no vídeo de ontem sobre padrões de alargamento. Então normalmente acontece em topo, mas era uma região importante e como ele é bem esticado assim, acaba ficando difícil um trade em si, né? Acabou que consolidou bastante nessa região aqui, acabou não tendo muito o que fazer. E depois aqui a gente tem, para perda da média dos 3,3, mais uma cunhazinha. E agora, com o rompimento dela,
E aí um início de uma tendência de baixa, né? Se a gente quiser, o que eu ia analisar aqui? Ah, beleza. Só para falar um pouquinho desse padrão aqui, que normalmente o volume, a gente não tem muito um padrão de volume nele. É meio complicado a gente definir um padrão para esse volume, né? Mas a gente vê que o volume era muito alto. Tu vê que ele ameaça perder fundo, ameaça ganhar topo, ameaça perder fundo e por aí vai. E depois, nessa consolidação, que pode ser um retângulo de consolidação, está subindo um pouquinho também, pode ser uma cunha baixista, né, de reversão de tendência, mas acabou que essa consolidação feia assim, com o volume diminuindo, que é interessante para o padrão, e aí na hora do seu rompimento também a gente teve um aumento do volume, que é bem interessante. Depois a gente tem essa cunha novamente, e interessante, no meio da cunha a gente, vamos lá, testou topo, testou fundo, testou topo, testou fundo, tentou testar o topo novamente, não conseguiu e veio romper essa linha aqui que a gente tinha marcado. Seria mais ou menos uma linha de canal. Nisso a gente já tem dois topos aqui sendo a gente conseguindo ligar. Isso formando uma flâmulazinha, né? Então no meio da nossa cunha a gente tem uma flâmulazinha mostrando pelo menos a direção, um pouquinho da direção do rompimento, né? Normalmente esse padrão aqui, um, esse topo quase plano, a gente imagina um rompimento para essa direção, né? Mas pode acontecer por outro lado e ainda juntou com essa flâmulazinha, então a gente tem uma flâmula aqui dentro de uma cunha, a gente tem um rompimento e a continuação da tendência. Beleza? Na hora aqui do nosso rompimento, a gente tem um aumento do volume. Vamos lá. Aumento do volume, continuação da tendência, início de uma tendência de baixa. Aqui a gente já entra num triângulozinho, né? Um triângulo simétrico, onde a gente tem uma linha de tendência para baixo e uma linha de tendência para cima. A gente tem duas linhas de tendência divergentes. E a gente tem um breve rompimento desse triângulo simétrico. Se a gente analisar também, a gente tem a diminuição do volume na hora da formação, né? Dessa formação desse padrão. E a gente tem um rompimento, o teste do rompimento, que acabou sendo abaixo, acabou mostrando que teria sido um falso rompimento, né? Até deixa aqui um gatilhozinho para gente, um topinho para quem gosta de esperar pullback, né? E aí depois a gente tem a subida e ele vai testando as médias, né? Cara, essa questão das médias é muito interessante também. Deixa eu conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Se a gente vê desde aqui, né, a gente tem teste média 21, tentativa de subida. 34, tentou subir, parou na 21. 55, parou na 21. 89, subiu, realmente parou na 21, voltou, mas depois teve a continuação aqui do padrão. Depois veio testar a 89, subida de novo, aí veio testar a 89 já estava aqui, a 144 e a 233. Então ele vem testando essas médias, né, baseadas em FI. Eu sempre acho isso muito interessante. Aqui aconteceu a mesma coisa, média 21, testa 34, testa 55, testa 89, e aí tentou vir testar a 144, acabou parando no ajuste. É um ponto muito importante também. Normalmente o ajuste serve, é um ponto de tanto de suporte como resistência. Como ele já tinha sido rompido aqui, vamos dizer assim, toda resistência vira um suporte. Todo suporte vira uma resistência. Quando a gente tem esse rompimento do ajuste, o que ele era um suporte que acabou, enfim, não tendo tanta ação aqui, mas depois ele vira uma resistência. Então, a partir do seu rompimento, o mercado vem testar de novo essa região, né, do ajuste e depois continua a tendência de baixa. Então, a gente tem o suporte que foi rompido, que serviu como uma resistência para o preço e depois a continuação da tendência. Beleza? Esse é um conceito muito importante e o ajuste é bem importante para a gente estar analisando. Depois desse triângulo simétrico, a gente tem o triângulo retângulo aqui descendente. E normalmente o triângulo
um triângulo descendente, né? Ele já nos mostra a força onde o mercado quer romper. Ele pode romper para cima? Pode, óbvio que pode. Só que ele normalmente está mostrando que ele está tentando romper essa região daqui, né? Ele está tentando romper essa região. É onde está mostrando a força e aí teve o rompimento. Na sua formação, a gente tem um volume muito baixo, um horário de almoço também, né? E a gente tem o rompimento dele com um leve aumento de volume. E vocês podem ver aqui. Então, mais um padrão bem sucedido nesse dia. E veio testar as médias já estavam alinhadas para baixo, veio testar as médias, fez esse padrão e deu a continuação da tendência. Na continuação da tendência, a gente tem uma bandeira. E o que a gente pode ver aqui na bandeira também? A gente tem ele tentando chegar aqui a pelo menos 100% dessa primeira perna, dessa pequena bandeira, né? A gente consegue ligar dois fundos aqui, dois topos em cima mais ou menos, beleza? Opa, tem que tirar isso aqui. Então a gente tem uma bandeirinha e normalmente a projeção da bandeira é exatamente 100% dessa primeira perna, dessa perna 1. A formação da bandeira a gente tem uma diminuição do volume também e a gente teve um aumento muito forte do seu rompimento. Tanto que o rompimento, o candle de rompimento, ele chegou quase a 100%. Então não sei o que você faria depois disso. Basta esperar. E depois a gente pode esperar aqui mais um triângulozinho simétrico aqui no fundo do movimento, né? Um rompimento para cima. A gente tem uma diminuição a gente tem uma diminuição do volume. O volume já estava muito baixo nesse horário, é um horário bem chato de se operar também, né? E a gente tem o rompimento, a gente tem o teste de rompimento e a gente tem a continuação da tendência. Para a gente conseguir analisar a projeção desse triângulo, né, a gente pode pegar o tamanho dele e ele chegou lá quase a 161,8%. Ótimo alvo pro triângulo. Beleza? Por que seria um triângulo, né? De novo, a gente tem duas médias convergentes, né? Diferente de uma cunha. Mas esse padrão funcionou como uma cunha depois de uma queda, né? A gente tem a primeira queda, a gente tem a correção, a bandeira, uma correção bem baixa, mas parou na média de 21, e a continuação da tendência, né? E aí a gente tem essa formação. E pelo menos ele mostrou para a gente que queria testar de novo as médias ali em cima. E é sempre esse movimento, você vê toda hora esse movimento. Afastamento de média, teste médias, afastamento de média, teste média. Ainda mais em tendência. E a gente tem testa 21, testa 34, tentou voltar. Testa 55, tentou voltar, parou mais ou menos na 21. 89 não parou, foi para 144 e depois parou na 233, que é a 55 do tempo gráfico maior. Aqui a gente já tem, olha que interessante, né? Na região das médias grandes, a gente tem uma cunhazinha. A gente tem as duas linhas indo para o mesmo lado, uma cunha de alargamento, né? E é um padrão interessante de reversão. Só que se a gente for alongar ela aqui, se for esperar esse rompimento aqui, ele vai ser difícil acontecer e até aconteceu aqui para cima, né? Que foi um rompimento falso. Mais um indício também de que ele provavelmente ia tentar cair, né? Mas a gente tem esse padrãozinho acontecendo nas médias aqui, com esse rompimento falso, o que também pode ser visto como uma bandeira, né? A gente tem o primeiro mastro, a gente tem uma bandeira que foi bem grande e depois a continuação da sua tendência. Se a gente, de novo, pegar o tamanho dela, se eu não me engano, essa chegou aos 100%. Você pode ver aqui, a gente tem a primeira perna e a gente projeta ela na bandeira, né? A gente vai projetar ela no seu rompimento. E a gente viu que ela chegou pelo menos no seu 100% e aí veio corrigir, né? De novo. Então a gente não teve um afastamento muito grande. Por exemplo, a gente não teve o padrão que a gente fala aqui bastante de MA Gap, né? A gente talvez possa ter tido aqui a primeira vez que ele fechou e tentou vir testar o outro extremo, mas isso aqui não é um tempo muito considerável, né?
A gente teve aqui 20 minutos que ele ficou sem fechar acima da 21. Não foi algo muito interessante. Beleza, depois desse padrão, a gente teve a oportunidade de venda aqui também, com as linhas grandes, as médias grandes alinhadas para baixo, certo? E a gente teve mais uma formação aqui. O que basicamente foi, olha a minha, na hora, quando eu estava analisando, né? O meu. A minha. Como é que eu posso dizer? Uma ambiguidade assim de leitura, mas assim, acabou funcionando para a mesma coisa. Eu estava nessa operação daqui, nessa venda, beleza? Dessa bandeirona aqui, né? Depois a gente teve um padrão aqui de alargamento num topo, assim, pelo menos desse movimento, 1 minuto, nas médias, mostrando uma força vendedora. A gente teve essa bandeirona e o rompimento dela, beleza? Eu estava nesse trade aqui e ele formou isso aqui, o que para mim seria basicamente uma cunha assim de. Não foi de alargamento. Cara, é porque essas duas médias aqui elas podem ser consideradas bem próximas, assim, né? Elas foram bem perpendiculares, né? Então, mas ela vai funcionar como uma, basicamente uma cunha, mais de reversão de tendência, né? Então, quando teve esse rompimento aqui, eu fiquei ligado. E aí ele voltou, ameaçou voltar para testar novos fundos, enfim, não conseguiu ir lá testar a parte de baixo, voltou a subir novamente. E aqui a gente tem 3 toques, então eu já marquei aqui também essa linha, né? Então a gente tem 1, 2, 3 toques nela. Isso aqui, sem essa linha daqui, é um padrão de alargamento de reversão de tendência também, um padrão de distribuição de preço, onde a gente teve uma queda, ou desculpa, de acumulação de preço. A gente, nesse padrão de alargamento aqui, basicamente, é um padrão de alargamento de acumulação. No fundo de movimento, a gente imagina que a gente vai ter mais uma correção, e aí foi o que aconteceu. A gente teve essa correção. Depois, novamente, mais um padrão de alargamento aqui ocorrendo nas médias. De novo, isso acontecendo novamente. E aí, enfim, a gente pode também ter uma leitura de um topo duplo aqui, certo? Mas eles vão funcionar da mesma maneira. O interessante é o conceito. E aqui a gente teve o rompimento continuando a tendência. Isso mostrou uma força muito grande e eu estava nesse trade também. Depois desse rompimento, pode ser um rompimento desse fundo daqui. E lembra que eu comentei com vocês do ajuste que uma hora era suporte, outra hora era resistência? E o meu cachorro não para de latir. Uma hora suporte, outra hora resistência. Aconteceu a mesma coisa nesses 3 pontos aqui, nessa resistência, que depois virou um suporte, beleza? Testou uma vez, testou duas e subiu. E aí no seu rompimento, junto do rompimento desse padrão de alargamento, a gente tem a continuação da tendência, o que foi uma tendência forte e um ótimo padrão. Aqui de novo, mais para o final do dia, mais um padrãozinho de alargamento. No meio da minha operação, eu já fiquei de olho, né? E aí a gente tem mais uma vez os 3 toques aqui nessa região, beleza? Isso aqui de novo, mais um padrão novamente de alargamento num fundo, num novo fundo. E a gente teve a correção nas médias, foi parar lá na média 144 e depois a continuação da tendência aí foi uma porradona que eu já nem estava mais operando. É porque esse trade aqui foi interessante para mim. O trade aqui depois de 4h30, numa sexta-feira, né? Eu resolvi não operar, mas a gente pode ver aqui juntinho. A gente tem 1, 2, 3 toques, né, basicamente. Vamos tentar jogar essa, essa linha aqui para baixo. Nesse rompimento, a gente tem esse padrão aqui de reversão de tendência, né? O que pode ser parecido como uma cunha, mas a gente viu que são duas médias perpendiculares, né? Se ele tivesse a continuação da tendência, eu talvez chamaria de uma bandeira. Né? A bandeira normalmente vai funcionar dessa maneira. Mas isso funcionou como um padrão de reversão, beleza? De novo aconteceu. Aqui foi bem parecido, né? Aqui tudo bem que ele estava alargando ainda mais, mas teve a mesma coisa e a gente tem uma tendência, uma continuação de tendência bem forte. Aqui a gente pode ver até uma bandeirinha e a continuação da tendência.
Mas beleza, é muito padrão que a gente viu, mas a gente viu, cara, diversos padrões durante essa semana inteira. A gente tem um afastamento das médias, a gente tem um padrãozinho que mostra que ele quer corrigir, uma correção. Na correção, a gente tem algum padrão que mostra que se ele vai continuar a tendência ou se ele vai voltar à tendência original, né, uma tendência dos tempos gráficos maiores, e aí ele confirma, rompe esses padrões e dá a continuação da tendência. Então isso acontece o tempo todo, né? Enfim, o vídeo já tem 20 minutos, mas eu espero que tenha ficado claro. Eu acredito que tenha sido recheado de movimentos, de entendimentos. A gente às vezes teve padrões aqui acontecendo junto, né? Tipo, acontecia um padrão, mas aí no meio, por exemplo, desse padrão de alargamento aqui, a gente teve uma cunha indicando, apontando para baixo, teve o rompimento da linha e a continuação da tendência. Isso acontece também, né? Espero que tenha ficado claro também os padrões de volume de cada padrão desse. Eu vou tentar recortar cada padrão desse e jogar lá no Eloy Trading Club, beleza? Então acompanha lá o canal, do canal do Eloy Trading Club, esse canal aqui também. Se você puder curtir o vídeo, se você gostou do que a gente trouxe aqui. Se você puder seguir aí, vai ajudar com certeza bastante o canal para a gente continuar os estudos que a gente tem feito aqui. E com essa ideia de colocar diversos padrões lá no Eloy Trading Club para facilitar a leitura, né, para facilitar o entendimento da geral da galera. Ah, detalhe, nessa hora aqui, deixa eu tirar isso. Nessa hora desse rompimento daqui, desse segundo rompimento, aqui. Olha o que estava acontecendo no 15 minutos. A gente teve esse padrão e rompimento. Aqui no 15 minutos a gente estava com um triângulozinho simétrico. A gente teve o rompimento dele, e aí foi exatamente esse movimento aqui. Teve um padrãozinho que ele ia corrigir. Uma correção, cara, era esperada. Eu não queria, por quê? Porque eu já estava no trade. Eu não queria segurar isso aqui, eu não queria segurar uma correção no 15 minutos, que seria mais ou menos um pullback de rompimento, né? Um breakout pullback. Foi exatamente o que aconteceu. Ele voltou para testar o rompimento e aí depois caiu com tudo, mas eu já não estava na operação, já tinha pego aqui meus 200 pontos, que eu, enfim, já estava mais que satisfeito. Finalzinho da semana, sexta-feira, semana foi bem interessante, bem movimentada. Então acabei que eu não quis aguardar esse pullback de rompimento aqui. Igual eu aguardei no início do dia, né? Mas era 10 horas, 10 horas normalmente tem uma característica mais de força, né? Então eu segurei 10 horas, porque eu não quis segurar no de 4 horas. Beleza? Tamo junto, espero que tenha ficado claro. Se você curtiu, dá o like aí, segue e se tiver alguma dúvida, enfim, alguma sugestão, algum comentário, tá aberto aí embaixo para você comentar, para a gente debater. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo.